hoje, porque realmente o rádio ele é tão detalhado. Para você que quer aprender rádio, para você que quer fazer comunicação, a gente está aqui para isso, para fazer no rádio, para fazer na transmissão em 98,1, na prática. Como é o rádio, como é que funciona, é só uma síntese, porque é tanto detalhe que a gente vai abordar e a gente quer de alguma forma compartilhar isso com você. Então, obrigado, Cláudio, obrigado, Edvair, mais uma vez pela presença. Bom, a gente está aberto aqui a dúvidas, vocês com certeza fiquem à vontade para poder fazer as suas perguntas. Né, pastor, também. Pastor pode participar também, Jota, sem dúvida. A gente está aqui para poder interagir, dar espaço, abrir o microfone, dar liberdade para a galera. Exatamente, que é dúvidas, né? Como é que funciona essa caixinha de som, né? Como é que funciona essa coisa chamada rádio, transmissão, né? Verdade. Então, assim, a gente acaba aprendendo também, né? Claro, alguns erros momentâneos na transmissão ao vivo, sim. Quando é gravado, não, a gente corrige ali, né? A gente, né, consegue ter esse feedback. Agora, quando é ao vivo, né? Então a gente acaba sempre aprendendo isso daí, né? A questão da microfonia, a questão da própria música, a questão das próprias vinhetas, né? Como é que você vai inserir tudo isso daí? Eu como DJ, né? Já fiz N cursos aí na área, né? E eu tô sempre aprendendo, né? Então, aliás, assim, né? Somos dois DJs aqui. Né, também estou aqui na praia, também desde sempre, tá dando um delay aqui na minha transmissão. Um delay para quem, né, tá um pouquinho aí na dúvida, é aquele atraso, né? Então, na internet. Isso, né? isso. Sim. Então o que acontece? Eu sei exatamente o que você quis dizer, Jota, porque a gente tem que saber tudo o que acontece no rádio, né? Tá. Na parte de áudio, na parte de equipamento, o que precisa para abrir uma rádio. Aliás, foram 100 anos, né? Que agora em 2022 o rádio completou, sim. né? No Brasil, No Brasil, 100 anos. Há registros, né? Há registros, né? Verdade. Isso é muito bom para quem está acompanhando, quer saber mais sobre a história do rádio. Aliás, vamos corrigir. Não do rádio. A rádio em si chegou no Brasil há 100 anos atrás. Né? Exatamente. Mas o rádio, já havia rádios que pegavam as rádios não brasileiras, mas rádios transmitidas, né, de fora do país aí. Então, é verdade. Né, porque a gente hoje estava conversando, Israel, com uma pessoa sobre essa questão, rádio e a rádio, né? Verdade, tem uma diferença aí, são vários tipos de rádio, né? Isso, né? Tem a rádio comercial, tem a rádio educativa, tem a rádio comunitária, rádio web e rádio supermercado, rádio indoor, daí vai, né? Exatamente. Rádio então, aplicativo, né? Rádio aplicativo, exatamente. Quando se fala de rádio, tem uma abrangência muito grande, né, de forma de se apresentar e falar da rádio em si. E nós estamos hoje no estúdio da rádio. Isso. E você está nos ouvindo no rádio receptor. Né? Exatamente. E sabe o que é legal também, pastor? Que o rádio, o improviso no rádio, Cláudio e Edvair. O improviso no rádio, ele é parceiraço do comunicador. A gente, quando dá qualquer problema de transmissão, repórter, televisão, enfim, a gente tem que ter um plano B, tem que ter um jogo de cintura para poder se sobressair sem deixar o público perceber, né, a situação. Então é muito delicado isso. A gente, quando tá no ao vivo, como o Jota falou, tudo pode acontecer. Você falou uma coisa muito interessante, a questão ao vivo, né? Assim, a gente acompanhando assim no outros meios, né, comunicação, o repórter lá, para poder entrar ao vivo, de repente entra um cidadão no meio do nada, na transmissão, né? E ele, né? E às vezes, né, para ele não poder ser deselegante com a pessoa, né? Nós estamos aqui ao vivo e tal, aí, né? Tem as pessoas aqui ao nosso lado, aquela coisa, o improviso, né? Improviso. Então ele vai improvisar, falar, ele vai olhar para um ambiente onde que ele está situado, né? Para quem tá vendo lá do outro lado, ouvindo, né? Às vezes, o que está acontecendo? Né? É verdade. Acontece muito isso aí. Então, assim, dentro de um estúdio, então, às vezes acontece algumas coisas parecidas. Quando a coisa é programada, você tá ali, não, é tudo certinho aqui, a pasta musical tá aqui, a pasta de apoio tá aqui, né? Tem o meu convidado com o nome, aquela coisa toda, e a gente segue aí o ritmo, né? Verdade. Da programação. É claro que você tem que ter um histórico, né? Tem que ter isso aqui, ó. Você que tá me vendo, né? Se você não tiver isso aqui para falar de muito improviso, você acaba trupicando. Isso é verdade, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E por mais que a gente esteja preparado, sempre algo de novo, algo totalmente diferente pode acontecer. Então é só uma introdução.
essa questão do improviso eu abordei também, não só para falar sobre essas curiosidades, mas também para dizer que a gente está aqui no 100% improviso. Não tem nem o roteiro básico que a gente geralmente faz, né? O roteiro tá na nossa... tá na parte teórica, né? Tá na parte teórica e, assim, a gente tá aqui num bate-papo que vai se desenvolvendo com o passar do programa. Então é isso, o rádio tem 100 anos, né? Começou no AM, né? Depois veio pro FM e mais recentemente a versão web, né? E aí a rádio foi se fragmentando. E mas ainda tem gente que ouve rádio, né? Assim, os grandes metrópoles, infelizmente, estão se migrando muito para essa questão web, né? Os pequenos municípios, né? A gente tem uma questão aí didática, né? Levantamento, né? Que assim, tem pessoas que ainda ouvem, tem aquele seu radinho, vai lá ligar ele, vai sintonizar aquele programa, né? Então, ainda tem pessoas que ainda gostam do tradicional. Mas sabe o que é legal? Que tem muitas pesquisas, inclusive até trazer os nossos convidados também para essa pergunta. Essa pesquisa que tem, o Ibope, ele vai justamente onde o ouvinte está. Sim. Ele vai, por exemplo, em casa, vai no comércio, até mesmo... Onde é que você está? Onde é que o ouvinte está? Justamente. Houve uma mudança de hábito. Antigamente era muito comum você flagrar pessoas ouvindo rádio num volume máximo. Hoje em dia o pessoal está ali ouvindo mais no celular, mas está acompanhando o rádio. Né? O rádio via streaming, o rádio via sinal aberto, ele continua forte. Muita gente fala, poxa, tem rede social, para que eu vou anunciar no rádio? Para que eu vou participar no rádio se eu tenho rede social? Galera, rede social é uma janela, mas o rádio ele tá ali justamente para te trazer o melhor retorno possível. Se você quer anunciar algo rápido, a internet é rápida, mas o rádio ele te dá mais resultado. Né? Uma utilidade pública, perdeu uma bolsa, um cachorrinho perdido, vai lá, já anuncia no rádio, já fica mais fácil encontrar. Então são exemplos de como o rádio ele continua forte, ele só está se transformando para se adaptar às realidades, né? Então isso a gente tem que valorizar muito. Eu fico muito preocupado com a nova geração, né? A galera nova, a geração X, né, que o pessoal fala, como é a interação deles com o rádio, mas eu observo que eles estão indo muito com... Tem smartphone, né? Isso, a criançada hoje tem mais facilidade, entra em cada... aplicativos, né? Isso. Assim, diversos, né? Quando são pessoa de uma certa idade, tem uma certa dificuldade, né? Que às vezes fica até com receio. Será que eu vou, né? Eu vou bagunçar o aparelho todo? É até mesmo por receio, né? Porque a criança não, vai mexendo e ele não tá preocupado com isso. Ele tá entrando ali nos formatos dos aplicativos do smartphone e tá entrando. Então, assim, ele não tem essa preocupação diferente de um adulto. Né? É verdade. Então, né? Pois é. Então, mais ou menos até para os nossos convidados que estão aqui, né? A gente pergunta como é que tá essa coisa de você estar entrando na internet, nesse novo formato, né? Porque antigamente a gente botava a tomada do rádio ali na tomada, ligava e ele sintonizava a frequência. Você né? tá muito evoluído. Né? Era pilha. É verdade. Eu ainda era assim, né? Mas agora o pastor... Agora, o meu rádio ali, que tem mais de 100 anos de história... Então, olha só para você ver como o caso é interessante a gente falar sobre isso. O Israel iniciou essa palestra aqui falando sobre os 100 anos do rádio no Brasil. Isso. Da rádio. Mas o rádio já tem muito tempo. Eu tenho um rádio ali que é mais velho do que o meu sogro. É o valvulado a 8 carrego. Tá entendendo? Aquilo ali tem uma história a ser contada. E você, através do rádio, ficava ouvindo novela, jornal, ouvia o futebol. Era como se você sentasse diante de uma televisão para ficar assistindo, né? O projeto ali que estava sendo transmitido. Criava o locutor de rádio, o apresentador de rádio. Hoje você assistiu a televisão, você está vendo, você não precisa ficar imaginando como é a coisa. Mas quando você ouve um programa de rádio, o locutor cria uma imagem, cria uma cena na cabeça de quem está ouvindo, né? E a pessoa começa a imaginar coisa. É verdade. Não tem coisa melhor no rádio do que... Tem aqueles locutores ou apresentadores de programação que tem aquela voz meluda, né? Aveludada. Verdade. Rapaz, o cabo é feio, mas tem uma voz maravilhosa e a mulher fica pensando que o cara é loiro, tem 2,10 metros. Verdade. Né? Cria aquela imagem, aquela expectativa. O rádio tem essa magia que a televisão acaba tirando, né, Israel? Que ganhou força com a internet, né? Todo mundo
passou a aparecer também na internet, então o rádio ele perdeu um pouco dessa imaginação. Essa magia. Essa magia. Essa magia eu senti muito quando era garoto, porque nós ouvíamos em garoto um cara chamado Gil Gomes. E não era só a magia de ouvi-lo e de imaginar, é que ele dramatizava cenas absolutamente pueris, às vezes uma coisa banal. Ele fazia um tamanho teatro daquele fato, o negócio era, que às vezes era uma coisa que alguém poderia contar em 2 minutos. Não, minha fulana foi hoje lá e bateu no marido dela, rapaz, você acredita? Aí ele fala, fulana, naquele momento, e o drama que ele põe ali, você fala, meu Deus do céu, foi um desastre, né? Então, essa coisa do Gil Gomes na nossa infância era uma representação do rádio muito interessante. A outra é que meu pai ouvia futebol, e a narração de um jogo de futebol no rádio, você se sente dentro do estádio. Ele é mais emocionante. Tá o drama, né? A emoção é outra. O próprio narrador esportivo, né? A bola passa 2 km e fala, passou beirando a trave. E ali o ouvinte, né? Ele vai assim, tirou a tinta. Né? E aí veio o cara faz um golaço, não, o cara deu, bateu na canela dele, entrou e pronto. Assim, é pra mexer com o imaginário mesmo do ouvinte, né? Exatamente. A primeira vez que eu vi rádio eu tinha 3 anos e meio de idade. Na fazenda Paranaguá, propriedade dos Paiva do Goiás. E um cara chamado Messias, eu trouxe um rádio e uma bicicleta pro lugar. Na fazenda. Certo. E aí eu vi os caras falando, um caixotão, era avantajado o negócio. Aí eu fiquei curioso. Aí eu fui perguntar pro meu pai sabe tudo, daí ele vai me explicar o que é isso aí. Eu ficava imaginando os homens pequenininhos lá dentro, né? As pessoas lá dentro do negócio. Eu falei, pai, como é que essas pessoas estão falando aí dentro? Meu pai não estava pra pergunta, né? Ele gaguejou assim, eles estão falando lá na rádio. Tá. Por isso mesmo. Aí vem para São Sebastião, em 67. E aqui eu fui apresentado ao rádio de forma cotidiana, porque naquela época tinha o Vietnã, a guerra do Vietnã estava em polvorosa. E tinha um programa chamado O Repórter Alvorada, que noticiava 3 a 4 vezes por dia. Estou falando disso de 53 anos atrás. Aí a chamada é a seguinte: o Repórter Alvorada informa mais 200 mortos na guerra do Vietnã. O 4º Exército Americano adentrou a coluna Natal, não sei de onde, e numa ofensiva arrebatadora. Mentindo, né? Aquela cara perdendo na realidade. E depois, aí, antes de começar o programa, tinha era o Repórter Alvorada informa, uma rajada de metralhadora. Aí entrava com a notícia. E aí, e isso aí, junto com a revista que chama Fatos e Fotos, que a menina trazia da casa dos patrões dela lá do Lago Sul, lá do ano piloto, era a reportagem de Zé Almito Ribeiro, aquele cara da Globo, que perdeu um pé no Vietnã. Mostrava as fotos e os caras nas posições mais grotescas, né? Não tinha censura as imagens. Sim, fala mais perto um pouquinho. Os caras fotografavam e não tinha censura as imagens. Resultado, através da voz do rádio e dessas fotos, da revista Fatos e Fotos e da Cruzeiro, eu comecei a ter o vislumbre de que era uma guerra e do que era morte. Ou seja, você teve a visão. Exatamente. Mas o rádio é que era tudo. O rádio é que era... Naquela época, os cantores de sucesso eram Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Agnaldo Timóteo, que cantavam música assim: se você ainda pensa, deixa-me, por favor, eu quero lhe pedir, deixe-me outro dia, assim. Isso é o rádio. Certo. O rádio está no meu imaginário durante toda a minha vida. E eu fui entrar no estúdio de rádio, a primeira vez, uma rádio web lá na Águas Claras, em 2010, e depois na rádio Verde Oliva, no QG do Exército, QG que está ocupado. Isso. E aí, a ideia que eu tinha de um estúdio de rádio era uma coisa grandiosa. Chegou lá, era um 4-2, menor, era menor a do QG, entendeu? Hoje pode ter ampliado. Mas, assim, a grandiosidade, o que se pode fazer com a rádio, num espaço tão exíguo, é formidável. A rádio é mágica. A rádio É verdade. mágica. E sem falar que a emoção tá ligado diretamente aos programas de rádio, né? Que foi isso que você falou agora, né? A gente imagina e fica ali pensando como é aquela cena exatamente, né? Fica decifrando, né? Através da imaginação e enfim. Para você que tá ligando o rádio agora, são 3 horas e 14 minutos. É a oficina montagem
e uso, né, de softwares e equipamentos para rádios comunitárias, rádios abertas, rádios web, é tudo rádio, né? A essência é a mesma, só muda o tipo de transmissão, o tipo de propósito. No caso aqui da Rádio Liberdade de São Sebastião, é rádio comunitária, tá dentro da cidade de São Sebastião, 98,1. E para quem ainda está ligando o rádio nesse momento, é legal a gente poder falar como é que começou a história, né? Você falou já um pouco agora, né, Edvair, sobre a sua conexão inicial com o rádio. O Cláudio também, né, comentou. E você, Jota, como é que foi o seu início no rádio? Conta pra gente. Você já era só DJ? Já foi DJ depois? Como é que foi? Olha, a minha inserção na classe artística começou com os meus 14 anos, né? Ouvindo programa. Na época era programa de funk music, né? Hoje seria hip hop, né? Então, assim, eu ouvi um grande DJ aqui em Brasília, final de dia Celção. Ele tinha um programa na Rádio 105 FM, que era antigamente, né, ao sábado, às 1 da tarde, eu ficava curioso, né? E ele ficava misturando aquelas músicas, né? Rapaz, que negócio doido é esse aqui? Não, mas era dançante, né? Gostou de se ouvir, aquela coisa toda, né? E assim, eu fui tomando gosto pela coisa, né? Comecei a gravar nos cassetes, né? Fita cassete, né? Rádios gravadores que tinha na época. E comecei a gravar aquela coisa, e ficar ouvindo, né? E fiquei um bom tempo, né? Depois, com muito tempo, comecei a enturmar com alguma galerinha que fazia bailes, eventos, né? Casas de vizinhos, aquela coisa. Comecei a ter minha própria aparelhagem de som, uma coisa bem humilde, né? E a gente conseguiu se divertir com a juventude daquela época, né? Então, uma coisa assim, bem saudável. Na escola também, né? Consegui fazer muitos amigos. A gente dançava também em sala de aula, às vezes quando tinha uma confraternização ou outra, né? Então, assim, e em rádio mesmo, a minha inserção foi através de uma emissora não autorizada. O que, aliás, é muito comum entre os radialistas, né, de Brasília. Né, muitos, na época, né, assim, como assim, não tinha uma certa condição de fazer um curso, ou até mesmo entrar numa faculdade, né, porque você tem que buscar o conhecimento, né, para você realmente ter uma bagagem, porque sem isso fica complicado, né. E assim, foi uma experiência bacana você lidar com transmissão, como é que você vai atender o seu ouvinte, né? Aquela pessoa que tá ali do outro lado, te mandando mensagem, ou às vezes as pessoas ligavam o telefone mesmo, a própria rádio, né? E a gente atendia, eu quero ver tal música, pra tal pessoa. Então foi aí que eu comecei a gostar, a ser inserido nessa coisa chamada rádio, né? Bacana. Então, né? Antes da Liberdade, em São Sebastião, você esteve nas emissoras que não eram autorizadas? Qual delas? Aqui a primeira foi a antiga Rádio Cidade, depois teve algumas outras, só foi com pouco tempo, mas após tudo isso daí eu vim pra cá, pra Liberdade. Tá quanto tempo aqui? Tem 10 anos, cara. Legal. 10 anos, parabéns. né? Nessa batalha aí, sempre mexendo com hip hop, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou dono de rock, não sou apenas um apaixonado pelo movimento, pelo segmento, pela classe, né, que às vezes, porque as pessoas às vezes não entendem o que a música fala. Claro, em todo segmento musical, infelizmente tem aqueles que realmente as letras são uma porcaria, mas tem outros que são a melodia. Aí sim, essas aí é que eu, né, consigo trazer essa coisa, né, aí para as pessoas, para você que tá aí do outro lado, né, quando a gente vai tocar, às vezes as pessoas acham que a gente é da cor mais escurinha, né? Eu já teve um momento uma vez lá no Caique, né? Tava tendo um evento, né? E tinha até um locutor nosso que tava do lado. Eu queria falar com o J amigo, o cara tava do meu lado. E eu só olhei, eu tava com a camiseta escrita, né? Aí o meu cara falou, não, aqui, o J amigo, é esse aqui, né? Rapaz, eu não acredito que é você. E era um ex-presidiário. Então, eu sempre, aliás, né? Um abraço pra eles que estão agora, por exemplo, na Papuda, né, ouvindo a gente. Olha só, ele não falou de algo que é muito importante aqui. No passado eu tive uma dificuldade com algumas pessoas e não entendia por que eu mantinha o programa Liberdade Hip Hop no ar por tanto tempo e sempre no mesmo horário. A Rádio Liberdade era a Rádio Cidade, alguns anos atrás. Aí depois eu mudei para a Rádio Liberdade. A Liberdade Hip Hop, ele atendia uma família de carcerário de 1.700 pessoas na época, Jota. A Rádio Liberdade era a ponte entre as famílias dos presidiários aqui fora e eles lá dentro.
era através do Liberdade Hip Hop que os filhos falavam com os pais, que as mães falavam com os filhos, as esposas falavam com os maridos. Tá entendendo? Não podia ir. Ou faltava, talvez estava adoentado. Tá entendendo? Chegava atrasado, era através do microfone da rádio que o detento lá dentro, Sabia o das apenado, novidades. sabia da família, tinha informação, o pai que estava doente, a mulher que estava no trabalho, o filho que estava hospitalizado, era tudo através da Rádio Liberdade. Era 2 rádios que tinham esse espaço lá dentro. Uma era nós, tá entendendo? Sim. Então, o Liberdade Hip Hop, por muito tempo, foi a voz dos familiares aqui fora com as pessoas que podiam ouvir rádio dentro da Papuda. Ou seja, um importante ponto de conexão, né? Isso, exatamente. Não era só aqui no DF, não, tá? Era geralmente um entorno de Brasília. Eu já cheguei até ter ligação da Europa, Estados Unidos, né? Que tinha um alcance assim enorme devido a essa condição, que a pessoa que estava aqui... É internet, gente. Vai achar que exatamente. é uma potência. A gente tinha um aplicativo, né, pastor? Né? A gente conseguia ver essas pessoas que estavam naquele momento, né, durante a programação, acessava o aplicativo e a gente via lá da onde é que estava surgindo esse número, que aparecia lá pra gente, né? E a pessoa, eu colocava sempre o meu número, né? No WhatsApp, a pessoa gravava 30 segundinhos, um áudio, né? E mandava essa pessoa. Poxa, isso é gratificante, né? Verdade. Né, Jota? Você lembra que tinha a voz das crianças, papai? Era uma coisa assim que comovia a gente, sabe? De ficar ali ouvindo aqueles recados que as crianças falavam para os pais. Como não podia entrar, então a rádio era essa ponte, viu, Israel? Verdade, a Rádio Liberdade, o Liberdade Hip Hop, fazia essa ponte, né? Eu tinha meu programa de hip hop dos finais de semana, o pastor também tinha um programa gospel dele também, que inseria isso daí, entendeu? Muitas famílias entravam em contato, né? Assim, teve um belo dia que, com um ex-detento, ele veio aqui em São Sebastião me agradecer. E eu fiquei assim, claro, a gente fica assim um pouco assustado, né? Pelas palavras, pela situação, pelo engrandecimento deles, porque como eles estão lá dentro, eles são marginalizados. Você tá entendendo? E quando eles saem fora, então, pior ainda. Existe né? Um medo, né? Muito grande da Existe, sociedade. né? Existe um preconceito, né? Por ele ser um detento, né? O cara é estigmatizado. O presidiário, uma vez ele fazendo parte da população carcerária, ele é estigmatizado, e para tirar isso aí, meu amigo, é muito complicado, porque a sociedade é hipócrita, né? A sociedade prega um amor, uma fraternidade, uma aceitação, uma solidariedade que na prática ela não vem. E isso a população carcerária sofre na pele 24 horas por dia. O ex-presidiário, ele não é ex-presidiário, ele é presidiário do resto da vida dele. Tanto é que o que leva a reincidir no crime é exatamente essa falta de oportunidade que fora, é a falta de apoio, de acolhimento da sociedade dita livre, né? E muitas das vezes eles acabam voltando a fazer. Exatamente. Não deveria fazer, né? Exatamente. Eu vou relatar aqui um caso, o Israel. Assim, muitas pessoas acham da seguinte forma: poxa, eu nunca tive um parente preso. Mas eu tive uma situação de um ouvinte, né, que essa pessoa tinha um matrimônio com uma pessoa que era das forças de segurança. Ela nunca pensou na vida que ela fosse visitar um filho no presídio. Nunca. E eu fiquei assim. E ela veio aqui em São Sebastião, saber que ela soube através da visita lá no filho dela, aqui na Papuda, que tinha uma emissora de rádio que fazia um programa dito que eles chamavam que era para os presos. E ela veio aqui em São Sebastião, ela veio aqui me conhecer. Que bacana. Ela pegou meu número, ligou pra mim e falou, que eu puder ajudar. Que Né? legal. O reconhecimento, tá, cara? Isso é grandioso. E assim, indo fora, entre situações de participações de ouvintes, de famílias, de crianças, avós, uma vez, um avô de um detento lá de Goiânia. Certo. Eu não me esqueço de como se fosse hoje. Essa avó, ela entrou comigo ao vivo. Olha, eu queria falar com o meu neto. Sim, seu neto. Quem é o seu neto? E ele tá onde? Ela foi falar, olha, é fulano de tal, ele tá preso assim, assim, assim. Não, pode falar com ele. Com certeza ele deve estar ouvindo. Se ele passou esse número, esse contato, com certeza. E eu colocava ao vivo. Daí era uma emissora não autorizada. Olha só como é que era a situação. Ela colocou, começou a falar e tal. Agora eu vou botar o avô dele. Rapaz, quando ela
pegou o telefone, botou pro avô falar e esse avô começou a chorar, cara. Eu só abaixei o meu áudio musical, baixei o fundo, baixei tudo e deixei. Certo. Né? Aí depois eu entrei em seguida, você tá vendo? Né? Ou seja, são as emoções, as possibilidades que o rádio traz, né? Você falou agora há pouco, inclusive já voltando, já vindo agora para um ponto mais técnico, você falou sobre o BG, sobre o volume, né? Sim, sim. É isso aqui, ó. É. Pra quem tá querendo saber o que é rádio, é isso aqui, ó. BG, isso aqui é o fundo. É a música que a gente usa para poder sobrepor a voz nos temas que a gente vai abordar. Sim. E agora há pouco a gente falando sobre as experiências, sobre o que todo mundo aqui comentou, o bacana do rádio é isso, né? Ele possibilita fazer essas conexões, Claro. né? E no caso da concessão que a Rádio Liberdade tem, o propósito é justamente esse, é fazer o que as rádios convencionais, que pegam, né, regionalmente, Sim, não tem espaço para poder fazer. Então Sim. a comunitária faz justamente isso, conexão. Independente de internet, claro que a internet veio para poder agregar, mas o que o rádio faz é justamente isso, conectar emoções, né? E no caso da permissão comunitária, é realmente virar as atenções, direcionar as atenções para a população, para a comunidade. E isso que você fez nas suas experiências que você comentou, Jota, muito bacana a importância do rádio. Exatamente, não é só a questão mais do ouvinte, mas sim a questão da própria classe artística, né? Verdade. Né? Que para um próprio artista chegar hoje a um certo nível, né, ser reconhecido, né? Até o Pastor faz isso com grande louvor aqui na rádio, as entrevistas, né? Trazer essa classe artística para esta pequena emissora que chama-se Rádio Liberdade FM, que é uma rádio comunitária, né? Que tem uma legislação que ela diz e condiz a respeito, né? Abrir espaço para esses artistas, abrir para as demandas da sociedade daqui da cidade de São Sebastião, ser uma voz, né? Porque às vezes a pessoa tá aqui na localidade, de repente ela tá trabalhando, tá um local, tá fora, e aconteceu um fato, tá querendo saber, a rádio tá lá nesse momento. Tá lá dando essa informação, tá debatendo essa situação, tá trazendo as autoridades para poder debater. Então a rádio comunitária, o perfil dela também é isso. É verdade. Atender todos os nichos, né? A rádio comunitária nossa começou com um alto-falante erguido no Campo Central nos anos 90. O alto-falante colocava a programação e aquilo incomodava os vizinhos, né? Eu lembro que quando ela teve sob a direção com a parceria do Bobcast, eu transportei a antena que captava o sinal umas 4 vezes, né? Porque o pessoal lá descobriu onde estava o sinal, vinha perseguir, alguém avisava, jogava no caminhão, levava, tirou da chácara do Bobcast, levamos pro Capão Comprido, levamos lá pro Vitória da Conquista. Você lembra? Então era uma coisa muito louca, porque a gente estava sempre ali atento para poder mudar a antena que captava o sinal, para ela não ser apreendida pelos órgãos competentes, né, ou incompetentes. Quer dizer, eu tô falando aqui uma confissão, que era um crime, né, que eu tava cometendo na época, quando a gente fazia, era um crime. Mas era a única saída, né? E não hoje tinha nós estamos né? aqui no estúdio, né? Não, legalizado. eu falo isso... Perdão, te interrompi, Edvair. Vai, pode concluir. Então, assim, é um progresso muito grande, cara, porque a gente sai do tempo das cavernas, a gente sai da ilegalidade para um momento como esse, com uma rádio e com um projeto patrocinado pelo FAC, né, o Fundo de Apoio à Cultura, que é de suma importância, né? Exatamente. E no pelo GDF equipar, também. Sabe? Então, isso é muito importante. E o salto de qualidade, o progresso, pra gente que tá anos-luz, né, atrás nesse processo aí, é muito satisfatório. É verdade. Por falar em anos-luz também, eu acho que eu já posso me considerar também nesse grupo, porque eu comecei no ano 2000, eu tinha 15 anos. E também, assim como o Jota e a maioria dos radialistas, começou em rádio não legalizada, lá em Ceilândia, na rádio do Ariosto. Não sei se o pastor conhece ele, o Ariosto. Gente, vocês estão falando de algo aí que é muito sério. Como a gente lutou lá no passado, eu não cheguei a me envolver diretamente, mas era uma luta, mas era a única forma da gente ter informação, porque as grandes mídias não divulgavam o que nós estamos vivíamos aqui. E a gente teve que se inventar, tá entendendo? Era muito difícil, sim, mas foi um salto muito grande. Hoje nós estamos realizando um projeto, o Edvair, o nosso querido aqui, o Cláudio Jota, o Israel, patrocinado pelo FAC. É o governo. Palma! É o governo, tá entendendo?
Porque você reparou, aonde que nós poderíamos fazer um projeto desse e falar para os outros? É verdade. Mostrar aonde nós estávamos. Nós já tivemos a honra de entrevistar aqui policiais federais, delegados da Polícia Federal. Quem diria que um dia nós faríamos Que isso? prestígio, né? Então, para nós é um orgulho muito grande. Tá entendendo? Nós somos uma comunitária, mas com muito orgulho. Nós somos uma comunitária respeitada. Isso, não estou falando de nós, mas nós estamos falando aqui da nossa cidade. Isso é muito importante, que no passado você não podia nem dizer aonde é que estava o estúdio. A Quer dizer, propósito, pastor, diz pra gente qual é o endereço da rádio aqui, pro pessoal vir visitar, conhecer. Fica à vontade, pastor. Quadra 11, Ah. lote 2, bairro São Francisco, São Sebastião, Distrito Federal. Que vitória poder falar isso! Realmente, né? era um sufoco não poder falar. Era Não tão triste podia. isso pra gente, né? Ué, o comerciante às vezes queria, mas onde fica a rádio? Como é que você podia? Não podia falar. Verdade. Tá entendendo? Para a própria segurança. Era complicado. Para a própria segurança do comerciante, a gente não podia falar. É verdade. Né? E só pra lembrar aqui, quem tá ligando o rádio agora é o Projeto Liberdade em Ação 2022, patrocinado pelo FAC, Fundo de Cultura, e pelo Governo do Distrito Federal. Exatamente. A antena tinha o quê? Tinha uns 10 metros, né? Que ela passava pra cima da cabine do caminhão e pra carroceria. A gente saía, instalava lá e... Mas era muito Isso, muito transitório. Você sabia que tava mudando pra aquele espaço, mas que em breve tinha que retirar aquele espaço pra mudar pra outro espaço. Era uma fuga constante. Tava sempre movimentando a antena que captava o sinal. Mas era de muito novo. assim. Itinerante, né? Era itinerante. Era muito empolgante esse Mas negócio. é, pô. Era muito empolgante. Eu diria assim, empolgante porque você viveria numa tensão 220. Não podia baixar. Podia Quem relaxar. baixou essa tensão foi pego. Né? Então era constante, era dentro de banheiro. Você lembra disso? Eu Uma já sou- lâmpada incandescente na tua testa, suando direto. E de vez em quando olhando dentro do Nossa. buraco, né? Nem lembrava disso, é verdade. Sério. velho. Um banheiro no estúdio, você não podia levar ninguém lá. Era você, Meu Deus. o aparelho de CD, quem tinha, ou não tinha negócio de celular tocar música, não tinha isso. Não Não tinha. MD ainda. Era. Se você entendendo? engajar lá, já era. Ou a Verdade. fita. Quantas vezes, naquele agonia de pensar que estava chegando alguém, a fita engolia, mascava, cuspia a fita, para você botar tudo de volta. Hã? O Nossa. programa já tinha acabado, É verdade. né? É, dureza. É a rádio, gente. É a rádio fazendo A história do Parque São história, Sebastião é isso. né? Né? Não, e aqui o rádio sempre teve de maneira muito forte presente na casa, né, da Sempre. galera, né? Sempre. Eu vim pra cá tem pouco tempo, mas já me informei sobre o histórico do rádio e sempre teve muita força, né? Isso é que é bacana, a gente tá na memória afetiva, né? Não só de nós, né? Não só nossa que tá do Não, lado olha só. estamos do lado de cá, como pra quem tá Ainda do lado de lá temos também. grandes comunicadores do rádio, um deles aí que tem um vozeirão, que eu tenho grande admiração por ele, o Salomão, pai do Rafa Cowboy. Rafa Que é um dos Cowboy, pioneiros, né? né, os pioneiros do rádio. em São Sebastião. Antes dele, nós tivemos lá o rapaz lá de cima, como é que é o nome dele lá, rapaz? O Valdinei Borba. participou, Borba. o Borba. Borba. Tem um cara que se não Hoje tá lá em Planaltina o Julimar, que Julimar. veio Bob Julimar. Cash, veio Sardinha, com a Mania. Nós tivemos aqui na época quase 10 rádios na época, tá entendendo? Mas as mais destacadas era Mania, a Cidade FM, a do Seu Queimadinho, que era uma rádio só do segmento evangélico, Sim, sim. né? Tinha uma rádio gospel, né? Exatamente. Então nós tivemos inúmeras rádios. Ou seja, as rádios convencionais tiveram um problema com a audiência aqui, nessa época. E é o que causava também essa perseguição, né? Porque isso não é perseguido de graça, não. Porque tava concorrendo diretamente com... Mas, Tava tirando a fatia do bolo. Não pode falar o Nós nome tivemos dos donos, né? Mas inúmeros outros nós sabemos aqui, quem viu? são, né? Nós tivemos Lindaci, né? Lindaci, que é Lindaci. linda até no nome. E quando ele entrava, ele fazia um sucesso enorme também dentro do Sim, rádio. é o lindo ficava só no nome mesmo. Veio quem mais lá? Tinha o Fábio Costa. Um monte de Tinha o locutores. J. Brito também. J. Brito. Tinha uma gama de locutores aí, sabe? E o bacana é que parte dessa galera foi para outras rádios, migrou, né, para rádios de maior alcance e tudo mais, que é o meu caso, inclusive. Eu Continua comecei... militando, né? Continua. Continua militando os caras, que é militância. Os que pararam o rádio Militância. montaram os carros de som. Que Sim. trabalha com os carros de som, mas continua com locução. Às vezes o pessoal fala assim, o locutor é só de rádio. Não, tem um locutor de rádio
Tem o locutor de porta de loja, tem o locutor de carro de som. Verdade. Tá entendendo? Que a gente vê muitos que estão aí, ó, fazendo esse trabalho de rua, né? Não estão dentro de um estúdio, mas estão dentro do carro fazendo essa locução. Bobcast continua na luta. Nativa, com os carros de som. Com o seu trio o elétrico Rafa aí. Cowboy Rafa tá no Cowboy. carro de som. Qual é o nome dele aqui? O Fábio Coritiano também dá. Coritiano, Exato. pra ele. Tá. São Meu números. vizinho. Não dá nem pra citar não, porque tem muita gente a lista aí. é grande. Tem um outro que fazia um programa, o Amado Batista também, que fazia rádio lá na rodoviária. Sei quem é. Japão Boy. Uhum. Então, se for procurar e garimpar, tem muitos nomes, gente. Tem um que tá lá no Pará, em Belém do Pará, lá, o Delcimar Rocha, pai do Júnior, do Capão Comprido, conhecido o Homem do Chapéu. Tá entendendo? Era o programa do Homem do Chapéu. Ele não tinha nome, era o Homem do Chapéu. Então, são muitas histórias do rádio aqui dentro de São Sebastião. São Sebastião foi uma das cidades que mais tem história no rádio para ser contada. Que bacana. Tá entendendo? A história do rádio em São Sebastião merece um filme, né? Um seriado, Sim, alguma coisa com assim. certeza. Um documentário. Com certeza. Tá entendendo? E fora outros que passaram pelo rádio que não tiveram, assim, enraizados, né? Que foi passageiro, mas muita gente passou. Nós também temos as mulheres aqui dentro. Nossa, tinha uma menina que hoje ela mexe com depósito de gás, essas coisas. Depois ela passou para fazer locução de carro de som, de... como é que falava? Fazer aquelas homenagens para os aniversariantes. O cara tava apaixonado, ela ia lá e fazia aquela, né? Aquela locução. Telemensagem. Nós tivemos inúmeras mulheres aqui também que foram locutoras e que até hoje muitos homens sentem saudade delas, viu? Uma época boa, né? A era de ouro do rádio, eu falo. Verdade. Anos 2000 foi um reflexo das outras épocas, só que de uma maneira mais intensa, né? Isso. Até a tecnologia vir de vez e começar a dividir esse espaço, né? O meu amigo aqui ele quer falar aqui também. Sim, Por favor, Cláudio. Só uma pergunta, Rael. Faça. O que é que determina o alcance de uma rádio? O alcance físico. Na prática, a potência do transmissor. É até isso que eu queria falar, porque a transmissão do rádio, ele é dividida, na verdade, em várias categorias. Por exemplo, tem as classes até 25 watts, que é o que a Rádio Liberdade tem como potência. Detalhe, rádio comunitária, exatamente. Mas o importante, é bom a gente também destacar, né, pastor, que tem muita rádio comunitária que não respeita. Exato. E põe um equipamento para potencializar a transmissão. Tem rádios que, inclusive, entram aqui em São Sebastião, por exemplo. Ela é uma rádio que tem autorização a para... outorga, mas que trabalha como se fosse de forma errada. Como se fosse... A gente não pode falar assim, rádio pirata. Mas se eu trabalhar fora desse padrão também, é como se eu fosse uma pirata. Eu estou fora da norma. Exatamente. Mas então quer dizer que há um limite geográfico para cada... Sim. Existe. Tá. Até 1 quilômetro. É o raio de até 1 quilômetro. De 1 a 4. De 1 a 4. Pela lei de 1 a 4. Isso. O raio em circunferência. Exatamente. Imagina um mapa e um círculo e o centro é onde está a antena. Ela pode chegar de 1 até 4. De 1 até 4. Dependendo da região, pode ter mais de uma rádio. Dependendo da região, são 4 km, uma distante do outro. Só que assim, eu cito muito aqui a nossa irmã aqui, a cidade de Paranoá. Que lá são 3. Aí você pensa numa bagunça que é, né? A questão da transmissão. Para a rádio comunitária tem esse grande problema, porque as frequências são as mesmas. Né? Porque a legislação, assim, tentaram lá no Congresso fazer, mas só que foi uma briga, né, enorme e acabou não dando certo, porque eles queriam uma segunda frequência numa mesma localidade. É até recente, né? Né, assim, só que não evoluiu, o que seria interessante para aquelas cidades, aquelas localidades grandes que tem aí 100, 150, 200 mil habitantes ou mais, para que essas emissoras não tá atrapalhando a frequência uma da outra, né? Justamente. Foi colocado lá no Congresso, mas infelizmente, assim, não evoluiu, né? Então, assim, para a rádio comunitária é geralmente isso. Agora, para as outras emissoras, a comercial e a educativa, aí já é uma outra situação. Isso, até porque, por exemplo, as concessões de rádio comunitária não pode se falar preço, por exemplo, né? Não. É dos apoios culturais, não é comercial, é apoio cultural. A rádio educativa é basicamente isso, só que com a potência maior. É 1000, né? 1000 watts. É uma potência boa.
Inclusive, ó, de 1000 watts, cadê a de 1000 watts aqui, ó? Vou chegar lá, mas ó, os tipos de transmissão comunitária até 25 watts, até 1 km. Tem o tipo também local, que é pequena a média, ou seja, classes C e B, de até 16 km. 16 km, né? Isso. Sim. Até 40 km, o rádio que é regional, é uma concessão especial da classe A, até 40 km. 40 km. Isso. E tem o regional também da classe E até 78 km. São as mais comuns. Como mais comum, sim. Isso. Agora a gente tem as outras classes aqui, ó. Ô, Israel, o que você está falando aí que nós estamos falando de 25 watts. Nós estamos... Sim, vamos apresentá-los. né? Já a gente Isso. continua aqui o bate-papo. Chegamos aqui com temos agora mais 2 convidados que chegaram agora há pouco, né? Boa tarde. Pode falar aqui perto do microfone, por gentileza? Qual o nome de vocês? De onde vocês são? Vocês são de São Sebastião mesmo? Faz o que na vida? Enfim, conta mais pra gente sobre vocês. Vamos lá. Oi. Não, tudo bem? Eu sou Devana, moro aqui em São Sebastião, faço parte do coletivo Supernova, junto com o Edivaí. Legal. E é isso, faço parte também do movimento underground aqui em São Sebastião. Qual a sua idade? Tenho 31 anos. 31. Com essa cara de 16, cara? É, exato. É mesmo? Jornalista. Melanina, né? Jornalista. Não é? E sou jornalista e estudante de jornalismo também. Parabéns, é isso aí. Ó, lembrando uma que foi dito ontem, eu ia questionar, mas eu não tem coisa que não é bom falar. Oca, nós estamos aqui ó, diante de um estudante de jornalismo. São Sebastião tem, é porque não é muito divulgado, mas o nosso povo estuda jornalismo. Mas só que nem todo mundo faz jornalismo para televisão, nem todo mundo faz jornalismo para o rádio, mas tem muita gente trabalhando como jornalista nos blogs, nos sites, também aonde mais? No jornal eletrônicos, revistas, não é isso? Exatamente. E existe uma gama de segmento do jornalismo, né? Não é só televisão e rádio. Precisamos atentar para isso também. Temos muitos estudantes de jornalismo aqui em São Sebastião, viu? O Devana, ele estagiou no Correio Brasiliense. E ele tem uma gama de entrevistas, de matérias com nomes com pessoas renomadas do meio cultural brasileiro, né? A nível nacional. Só pra saber, em que época você esteve lá no Correio Brasiliense? Estive lá de 2019 até 2021. Bacana. E agora eu trabalho na revista Traços. Legal, eu trabalhei lá por 12 anos lá no Correio. Massa. E aí é bem capaz que a gente, nessa época, 2019, tenha se encontrado por lá. Ah, sim, que legal. Tenha se visto por lá. Eu era do Diversão e Arte lá. Bacana. Quem é o supervisor lá? José Carlos Vieira. José Boa. Carlos. Bacana. Né? Vamos falar com a representante feminina, né? Nós falávamos que aqui tinha estamos, mulheres aqui também está. envolvidas nesse meio aí, né? Tudo bem? Seu nome? Oi, boa tarde. Eu me chamo Camila Silva, conhecida como Cafro Silva também. Eu sou da Ceilândia, mas também estou morando na Ocidental agora. Que mais? Sou da poesia, sou da produção cultural também, e é isso. Fiquei sabendo dessa oficina e vim colar aqui para ver de qual é. Justamente, era isso que eu ia perguntar pra vocês. Em que momento surgiu essa curiosidade, esse interesse pra conhecer o rádio, saber como é que funciona? Pô, há muitos anos atrás, muitos mesmo, assim, eu fiz uma oficina de jornalismo comunitário pelo Jovem de Expressão. E aí, tipo, foi interessante, assim, ficou algo. Tem algumas informações, assim, algumas coisas desse processo. E aí, especificamente, essa oficina, tipo, o Devana já tinha comentado que ia rolar. Por causa das memórias que eu tenho dessa oficina, eu fiquei interessada. E aí eu já tava aqui em São Sebastião, eu falei, vou lá, né? Partiu, tipo, né? Pra ver de qual é. É isso. Que legal, obrigado pela presença de todos Valeu. vocês aqui para essa oficina, que aliás quem tá ligando o rádio agora é o Projeto Liberdade em Ação 2022, patrocinado pelo FAC, Fundo de Cultura e GDF. Alô, Paulo Dagomé também tá na sintonia, atento a cada detalhe. Então, enriqueceu Demais. enormemente aqui a tua presença, o nosso evento, viu? Obrigadão. Valeu mesmo. Em Ceilândia nós temos também rádios comunitárias lá, 2, viu? 2 ou 3 rádios comunitárias funcionando lá em Ceilândia. E eu aproveito para perguntar então, como se faz para montar uma rádio comunitária? Qual o primeiro passo? Primeiro passo, montar uma associação. Registrar essa associação com a Diretoria? diretoria
registrar o estatuto, registrar a ata da associação de diretoria. Mas uma associação específica para por exemplo, Isso. a Supernova, que é uma associação, poderia ter uma rádio? Existem associações que podem, mas tem outras que não. Tá. Porque o que está escrito no documento, não a ata, mas o estatuto é que diz o que pode ou o que não pode. Ok. Porque tem a rádio, é para divulgação de radiodifusão, que é o nosso caso. Tá entendendo? Mas, pô, aí você vai colocar uma associação que vai mexer com... ela falou que ela faz o quê? Teatro. Poesia, teatro. Ela não tem lá no seu estatuto dizendo que ela também porque o Ministério de Ciência e Tecnologia, eles são muito rígidos quanto a essas questões aqui, tá entendendo? E depois, registrar, tirar o CNPJ. Depois, entrar com um pedido que está tendo. Esse ano, o ano que vem vai ter, né, parece que são 70 sinais sendo liberado no Brasil. Era até isso que eu ia falar agora para vocês aqui, ó. Rádios comunitárias, aberto edital para organizações interessadas em emitir frequência FM. 19 estados estão com 71 canais de frequência modulada, aguardando a seleção das entidades. Ou seja, apenas o cadastramento, né, para mostrar que tem interesse. Esse congestionamento só aguardando. Aguardando. Já está em aberto. E outra coisa, paciência. Nós levamos quase 11 anos para entrar no ar. Não é porque você entrou com pedido, eles vão te entregar. Existe um processo. Primeiro, que hoje precisa, você ter um apadrinhamento político forte lá dentro. Infelizmente é a realidade. Tá entendendo? Para pegar esse projeto, esse processo, apresentar, ele passa por aprovações em N etapas para ser sancionada pelo presidente da República. Isso. Para ser reconhecido pela Anatel, Ministério de Comunicação e Polícia Federal e qual mais o outro? São tantos órgãos de fiscalização, Tudo bem, mas não parece contraditório? Deixa eu fazer um comentário. Veja aqui como é contraditório. Tá? Você tem uma rádio que tem uma função social, tá? Que tem uma natureza comunitária e tem toda essa burocracia para que ela entre no ar. No entanto, eu posso fazer uma live aqui ou fazer uma rádio web com alcance intergaláctico sem qualquer tipo de burocracia. Por quê? Eu vou responder assim rapidamente para ele. E aí eu aproveito para quando você for responder, já acrescenta... o espaço aéreo brasileiro ele é cobrado e vigiado. Internet ainda não. Ainda não chegaram, mas já estão querendo já fazer uma ligação para este nicho, né? Porque o Estado ele tem que arrecadar de algum jeito. Olha, se alguém está faturando ali do outro lado, o Estado ele quer uma pontinha dessa coisa, né? E para rádio comunitária e demais rádios, para entrar com o processo, aquela coisa toda, você vai ter que gastar, né? Vai ter que ir lá, preencher o formulário tudo bonitinho lá, pedir para que se abra um edital para aquela localidade, e aquela localidade eles vão fazer um levantamento para ver se já tem rádio aqui nessa localidade, aí vão ter que fazer um estudo para ver se há essa possibilidade, porque eles não dão assim. Não é rápido. Não é, né? Inclusive... Dentro do que você falou, o Rael aqui também é propício para falar disso, sinal. Nós estávamos falando aqui de rádio comunitária, nós transmitimos via ondas. E no espaço aéreo é a mesma coisa das ruas. Várias ruas. O trânsito, né? Indo e vindo, e nós estamos ocupando um espaço aí de enviar sinal. No passado, nós tivemos muitos problemas com a Polícia Federal em São Sebastião, porque os aviões que faziam levantar ou descer no aeroporto aqui, eles tentavam contato com a torre e entrava a rádio. Era muito comum. Né? Você lembra disso? Lembro. Foi o pior período nosso aqui, porque a Polícia Federal veio para dentro, muitas rádios não legalizadas tiveram que parar, porque a potência delas era acima de 300 watts. Preste atenção, nós estamos com o transmissor, a Rádio Liberdade, rádio comunitária, tem um transmissor que é 250 gramas. 250 gramas. Eles estavam com um transmissor de meio quilo a 1 quilo.
nós somos 250, nós somos 25 watts. Divide 1 litro para 4, nós temos um quarto, 25 watts. Ele estava com de 1.000, 1.500 e frequências que não eram permitidas pela Anatel. É frequência livre. Você procurava uma faixa que não tinha nenhuma rádio perto e mandava bala nela. Mas só que muitas frequências estavam na frequência do avião. E da televisão também, inclusive na época que era VHF, né? Então havia a instantânea interferência, isso era um problema. E não só de rádios comunitárias e rádio pirata. Rádios comercial, muitas das vezes você sintonizava ela no rádio. Verdade. Entendeu? Temos a TV Brasília que pegava em 87.7 na época, por você exemplo. sintonizava televisão no rádio. Isso. E o que é que diferencia a comercial da comunitária? A comercial paga-se um imposto todo mês. Por isso que um cantor que vai divulgar numa comercial e comercial, o alcance dela É infinito. é gigantesco. Brasil nacional, rede rádio nacional, Rádio Globo, Rádio Tupi, Transamérica, CBN, ela cobre o Brasil. Você fala simultaneamente para mim e para quem está do Iapoca ou Ichuí ao mesmo tempo. E quem divulga lá, você não está divulgando para Brasília, você não está divulgando para São Sebastião, você está divulgando para o Brasil e tem rádios comercial que são retransmitidas fora do Brasil. A mais recente, inclusive, a gente tem a Rede Clube Brasil, né, que também lançou esse sistema de rede de rádios. Rádio. Ou seja, é tudo muito específico. Rádios abertas, elas têm essa legislação, ela tem as taxas. O Jota falou agora há pouco sobre a questão da internet. Temos o ECAD, que é o órgão que fiscaliza, né, musicalmente falando. Tem isso também. E eles também já estão com o radar ligado para os sites que transmitem áudio na internet. Né? Tanto que um exemplo, não só as redes sociais, porque a gente tem as lives, né, no YouTube, Facebook e tal. Aí lembrando que quem fiscaliza nós, rádios comunitárias, rádio comercial, é o ECAD. E quem fiscaliza via internet, o aplicativo, Radiosnet, qual mais? Facebook, sim, YouTube, é a Sony Music. É a responsável que, se você coloca uma música que tem direitos autorais, fazendo a transmissão pelo Facebook, que não seja ele cantando ou o cantor, automaticamente ele vai te mandar um sinal que você está usando um material com direitos autorais. Mas que você não tem que a permissão. Sony Music faz isso se ela não é um órgão do governo? É do governo? A São Sony? governo. São, vamos supor, você montou uma... Nós falamos lá atrás de como montar uma associação. Você pode montar uma associação com vários segmentos. Você pode trabalhar como representante de vários segmentos dentro de uma associação. Entendeu? Mesma coisa são esses órgãos do governo. Tudo é do governo, mas são cada um responsável por uma espécie de trabalho. O ECAD é sinal via ondas sonoras. Isso. E recentemente eu estive lá em Goiânia, nesse encontro, e conversei boa. com o ECAD, diretamente com pessoas que têm o poder da caneta lá dentro. É Isso. basicamente É isso. isso aí. E eles disseram tudo isso que o pastor falou, mas também eles estão de olho na internet. Então você que é dono de rádio, web, assim como eu, você que está querendo abrir web rádio, fique atento também, porque o ECAD, ele não é um problema. Na verdade, ele é uma solução. Ele veio para poder solucionar, regularizar a questão. Porque como é que eu vou usar o produto de um cantor e eu não pago por Direito ela? à obra, né? Justamente. É um artista, é um trabalhador. Então, se alguém vai usar determinada canção, música, até mesmo para aniversário, né? Se o ECAD souber, ele vai lá. Ele vai lá, porque tem uma taxa. Vocês se lembram que antigamente nos bares, restaurantes, tinha uma televisão com DVD? DVD. Não tem mais, vocês já observaram isso? Era, porque o ECAD estava em cima, Karaokê, cobrando os direitos autorais dos cantores. O que os donos de loja de comércio fizeram? Tirou. Ah, é verdade. Aí colocou a televisão. Mas eu aproveito para falar sobre isso. Você estava comentando, pastor, sobre o ritual burocrático para instalar. Agora, tudo bem, vamos lá. Eu tenho a associação, tenho o estatuto, tá. E agora, do ponto de vista prático, o que eu... Prático. Eu monto aonde? Não. Você vai entrar com um pedido informal. Não, eu digo, vencidas todas as partes burocráticas. Não. Não vence nunca? Não, você tem que pedir, fazer o pedido e aguardar. Você Não, não pode fazer antes o Não, processo. eu tô falando após vencida todas as etapas.
Entendeu? Você montou a associação, você fez o Pronto, estatuto. e passei os 11 anos aguardando. Entrou lá, isso, deu entrada aqui, eles liberou o teu sinal. Pronto. Tá entendendo? Uma ortoga provisória de 1 ano. Aí você vai ficar... Antes de me aposentar, claro. Aí eles vão dizer pra você, em tal empresa, em tal lugar, eles são permitidos a fabricar, comercializar o transmissor e a antena. Ok. Você vai lá nesse lugar, dá entrada com a documentação, foi liberado pela Anatel e Ministério da Comunicação. Você existe. Tá entendendo? Aí eles vão vender o transmissor de 25 watts para você, homologado, juntamente com antena e cabo conectores. E o que é a homologação? Só para a gente confirmar aqui. É a certificação, né? É uma certificação. Que esse aparelho que você está comprando de mim, ele vai funcionar dentro dos 25 watts que é permitido por lei. Porque esse aparelho, antes de chegar até você, a Anatel vai testar ele. E vai dar o veredito. Tem um certificadinho, tem no todo transmissor homologado, vem uma plaquinha lá. Homologado pela Anatel, Ministério da Comunicação, PDPP. Ou seja, todo o esforço é feito no sentido de que a pessoa não consiga. Isso. Pelo visto. Exato. Parabéns. Funciona como um E filtro. deixa eu te dizer mais uma. Ele vai te dar uma Ferrari zerada, brilhosa, assim, vermelhona, dizendo assim, não coloca roda nela. Você tem uma Ferrari, mas não pode colocar rodas nela. Infelizmente é verdade. Não é isso? Sim. E o prazo, o tempo que leva para isso acontecer, desde quando você dá a entrada, abre a associação, até o primeiro momento da transmissão, é em média quanto tempo, pastor? Hoje, se você tiver um padrinho bom, um cara que realmente gosta de rádio comunitária, você vai ficar aí de 8 a 10 anos. Você ouviu bem, de 8 a 10 anos na fila esperando. Essa nossa só foi pro ar quando realmente foi liberado. Isso. Essa foi bem no começo, né? Né? De 98, né? Foi 98 que pra- foi liberado, 2021 foi montado toda a torre. E outra coisa, para você que quer montar uma rádio comunitária, queridos, não é desmotivando, é paixão. Primeiro, na tua cidade tem lugar para você montar uma antena de 30 metros de altura. Você precisa de um lote, só um lote para montar a antena. É. Então, não tô dizendo, porque muitas das vezes as pessoas querem entrar nesse segmento e ela não sabe do pepino que ela está procurando. Hoje, dentro de uma rádio comunitária, uma rádio na web, eu te digo, monte uma rádio na web. Pague o ECAD. Sim. Pague o ECAD. ECAD.org, inclusive o site Tá aí, viu, entendendo? pessoal? Por quê? Se você trabalhar ou não, ela vai estar no ar. Você pagando as taxas direitinho, pagando os direitos autorais dos cantores, você pode fazer uma rádio na web, você transmite para sua cidade, para o Brasil e o mundo. Justamente. Tá entendendo? Mas aí também tem a questão, uma rádio sem comunicador Vira uma rádio CD. é a mesma coisa da rádio. Qualquer rádio, sem o locutor, sem um apresentador lá, o pessoal vai pro YouTube. Só uma correção, pastor. O site do ECAD é, atenção, ECAD, com C, ECAD, D de dado, ecad.org.br. Tem todas as informações para você criar o seu projeto e pagar a sua taxa lá para poder trabalhar tranquilo, enfim. Exatamente. Tem mais, gente. Ah, mas eu montei minha rádio comunitária, fui aprovado, agora eu vou trabalhar pro resto da vida. Não. Você vai ter lá, hoje aumentou para quê? Para 10 anos, né? Não, é 10 anos. 10 anos. Tem aquela É renovável mais 10. Mas desde que nesse meio caminho aí, nessa caminhada, você não tiver nenhum empecilho, como multas, como... Enfim, às vezes as instituições mudam a sua diretoria, não comunica, não faz atualização. É assim, você tem que estar sempre atualizando os órgãos que fiscalizam os meios de comunicação. No caso, a rádio comunitária, como o pastor aqui mesmo falou. Antes de você montar a sua, leia a legislação. Entre no Ministério da Comunicação, Ciência e Tecnologia, gente, lá tem um regimento para você entender um pouquinho do básico. Marque uma reunião, é difícil marcar reunião com esse povo. Eu posso imaginar, né? Sério? Estão pensando em, no mínimo, 7 meses para Eu tô aqui pra desde agendar. 97, à frente da rádio, desde 97. Eu tive o prazer de sentar uma vez
com o secretário de Ciência e Tecnologia durante todos esses anos, sabe por quê? Hoje eu faço parte da Associação das Rádios Comunitárias de Brasília e temos a Associação das Rádios Comunitárias do Brasil. Bacana, isso Tá é bom, entendendo? parabéns. Professor. Então, como a gente se... Fala. Sim, era isso que eu ia até falar, pra vocês ficarem à vontade e perguntar também. Essa dinâmica do microfone é curiosa. Eu tenho uma dúvida. Você falou que é paixão, né, rádio comunitária. Vocês estão falando de tanto problema, assim, eu queria saber o que é potência nesse contexto, sabe? Tipo, muitas das coisas que ele comentou ali são sobre o quanto... É porque, assim, uma das coisas muito interessantes sobre a internet é a disseminação instantânea de comunicação, sabe? Tipo, e aí esse processo, ele é tão demorado, ele é tão complexo, ele é tão sistemático, assim, tipo, que fica parecendo que não vale a pena, que não faz sentido, sabe? Então, tipo, eu queria que vocês dissessem, assim, já que vocês falaram aí que é sobre gostar muito do rolê, sobre paixão, eu queria saber, tipo, qual que é o grande incentivador, assim, pra vocês estarem nesse corre e, tipo, por quê? Por que fazer uma rádio comunitária em 2022, sabe? Tipo, é isso. Em plena era da internet, Boa né? pergunta. Excelente pergunta. Nós falamos lá no começo. Existe uma magia do rádio de quem já tá com esse treino na veia, que não consegue largar, porque tem dia que eu falo assim, hoje eu não vou pra rádio. Quando eu dou fé, eu já tô subindo a escada aqui. É Tá automático. entendendo? Por que eu falo que é paixão? Rádio comunitária, ela foi feita para ser comunitária. Ela nunca vai ser comercial, ela nunca vai ser rádio educativa. Ela nasceu comunitária e vai ser o resto da vida rádio comunitária. E rádio comunitária tem limitações. O Israel falou ali, a rádio comercial, ela vende comercial. Nós fazemos apoio cultural. O que é um apoio cultural numa rádio? Porque se a gente conseguir com um comerciante de R$300, a comercial é acima dos 3 mil, não é isso, Israel? Isso. Acima Dependendo do dos local. 3 mil. Depende do local e do horário. Isso. Olha já a diferença. Mas também a rádio comercial, ela paga uma taxa bem maior do que nós. Só do ECAD no passado, antes da gente entrar com recurso, eu pagava R$1.000 de ECAD por mês para tocar a música de um cantor que nunca veio aqui, nem mandou na época do CD, nunca mandou nenhum CD. Tá entendendo? Por isso que eu falo que é paixão. Se você não tiver paixão, muitas já foram fechadas por causa disso. Porque a pessoa pensou assim, eu vou ficar rico, eu vou ganhar muito dinheiro, e não funciona assim. Nós temos rádio comercial que tem... comunitária, que tem uma estrutura que poucas rádios comercial têm, mas infelizmente tem limitação na área financeira. E todos que vão para a rádio pensam que vai ganhar dinheiro. E comercial, hoje é difícil entrar, porque até na comercial não tá fácil, né, João? Não tá fácil. O mercado tá bem ocioso. Isso. Mas é também uma questão de gestão, essa questão da venda, Isso. essa questão de captação, de... Exatamente. Enfim, de você trazer retorno financeiro para a emissora, porque depende de uma programação. Tudo depende. É de programação, o que vai tocar, o que vai ser dito, por quem, qual horário, tudo tem que ser analisado para criar um contexto e apresentar isso na hora de procurar um apoio, procurar um patrocinador. E geralmente quem vem pro rádio, ele já quer vir ganhando salário. Ou seja, o papel do patrocinador é meio do mecenas para a rádio comunitária, é isso? Perdão, não compreendi. O papel do patrocinador, Patrocinador. do cara que patrocina a rádio comunitária, é meio do mecenas, porque é como se o cara estivesse dando um favor para... Para alguns é. Para alguns que não entendem o que o rádio, a relevância do rádio é. Sim, Parece que está sendo obrigado. E não é. A questão, ainda dentro da sua pergunta... Perdão, esqueci seu nome. Camila, não vou esquecer. Camila. O que está dentro da sua pergunta é isso. O que faz em pleno 2022 a gente continuar com o rádio? É justamente essa paixão pela profissão, em primeiro lugar. E segundo, tá em comunicação direta com o povo. Porque na internet você tem que pagar pelo plano para você usar. Tem que pagar para usar a internet. No rádio não. Você ligou o rádio, é gratuito. Tem essa grande vantagem, né? E é comercial, é contato direto. Então, assim, a gente tem essa paixão, a gente persevera. Eu mesmo fico horas e horas a mais do que eu poderia, porque quero fazer tudo bonitinho, fazer uma boa entrega. E tem algo a mais ainda, que ela não estava nele quando a gente falou. O programa do Jota é o Liberdade Hip Hop. Vai ao ar sábado e domingo. Hoje está das 17 às 19, né, Jota? Tem quantos anos no ar? 10 anos.
esse programa era a ponte de 90% de uma população carcerária com o pessoal deles aqui fora. Eu tenho na rádio vínculo, sem conhecer, com crianças e adultos. Que quando eu não estou fazendo a programação aqui a partir das 8 da manhã, eles me ligam perguntando o que aconteceu. Você não chegou na rádio ainda, não estou ouvindo a sua voz. E eu tenho pessoas, donas de casa, esposo de donas de casa, que falam assim, pastor, eu fico preocupado no dia que você não vai. Eu falei, por quê? Você é a companhia da minha esposa lá em casa. Porque ela tem algum problema de saúde, ela liga o rádio, eu converso com eles, falo do almoço, eu falo do café da manhã, eu falo do café corajoso, o que você está fazendo? Eles começam a me mandar